O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante do bem e do mal. Jesus, que realiza um milagre no dia de sábado, nos faz refletir sobre o que é o bem e o que é o mal. É importante a gente ter clareza sobre isso. Por quê? Porque hoje em dia, as pessoas que perderam a noção do bem e do mal, não enxergam mais a malícia, a maldade daquilo que fazem. Você vê as pessoas realizarem as piores coisas e dizerem: mas eu não fiz por mal. Mas vamos entender o que é isso então, o que é o bem e o que é o mal. Vejam, na maior parte das vezes a pessoa não enxerga o que é bem e o que é mal, porque a pessoa não tem uma noção da ordem dos amores. Existe uma ordem nos nossos amores, e se nós colocamos uma coisa que está embaixo em cima, uma coisa que está em cima embaixo, nós realizamos o mal. Deixa eu explicar, dar um exemplo. Primeiro, vamos entender que existe uma ordem no amor. Se um assaltante chega aqui com uma pistola na mão e diz: a carteira ou a vida, você prefere a vida. Evidente? Ninguém vai preferir a carteira, porque se você preferir a carteira, depois você não tem vida nem mesmo para ficar apegado à carteira. Não é isso? Então, qualquer um em sã consciência compreende que convém antes amar a vida do que amar a carteira. Existe uma ordem. A minha carteira com o dinheiro, os cartões de crédito que estejam dentro dela, são um bem, mas a vida é um bem maior, não é isso? Ora, se entra um assaltante na minha casa e diz, uma quadrilha de assaltantes que mantém a minha mulher, minha esposa como refém, diz: olha, enquanto a sua mulher fica aqui como refém, nós vamos ao banco e você vai tirar tudo que você tem no banco e colocar para nós, e todas as coisas que têm valor, você vai dizer onde estão e vamos levar tudo. E você chega e diz assim: não, pode matar minha mulher, não tem problema nenhum. Não, eu trabalhei
eu trabalhei minha vida inteira, guardei todo esse dinheiro, fiz todas essas economias, agora essa mulher que só me dá dor de cabeça. Eu já estou, nosso relacionamento já está desgastado, eu não gosto mais dela mesmo, eu vou ficar viúvo, vou poder me casar de novo, né? Então estou livre dessa megera, pode matar a minha mulher. Bom, qualquer um enxerga a maldade disso, sim ou não? Por mais que você não ame mais tanto a sua mulher, é uma vida humana, tem um valor, vale muito mais do que os seus bens materiais. E quando você prefere os seus bens materiais do que a vida da sua esposa, você é uma pessoa má. Você consegue enxergar isso? Agora, o que acontece é o seguinte, vejam, onde é que está a maldade? A maldade é que uma coisa que você deveria amar mais, você amou menos, e uma coisa que você deveria amar menos, você amou mais. Agora veja só, quando, para, sei lá, salvar o seu emprego, você está disposto a cometer uma desonestidade? Você vai e diz para a pessoa, mas escuta, você não vê que você pecou? Não, padre, mas eu não fiz por mal, é que eu precisava salvar o meu emprego. Mas meu irmão, ninguém faz nada por mal, nem mesmo Satanás. Vejam, Santo Tomás de Aquino nos diz que é impossível uma vontade, até mesmo a vontade do diabo, querer o mal pelo mal. Não, as pessoas querem o mal sob o aspecto de bem. Uma vontade não pode querer o mal pelo mal. Satanás, quando ele se revolta contra Deus, ele quer o mal, mas não pelo mal, mas porque ele olha a si mesmo e a sua glória sob o aspecto de bem. Ele está querendo um bem, é um bem desordenado. Ele deveria querer a glória de Deus, mas ele quer a glória dele, e por isso ele faz todas as maldades que ele faz. Mas ele não está querendo o mal pelo mal, ele está querendo uma coisa que tem um aspecto de bem, só que está desordenado. Uma vontade não pode querer o mal, uma vontade só quer o bem, só que quer o bem errado, ou o bem fora de ordem. Então quando você chega e diz assim, eu vou cometer uma desonestidade, eu vou trapacear, eu vou mentir, eu vou me corromper, para salvar o meu emprego, padre, eu não fiz por mal. Mas ninguém faz nada por mal, você fez para salvar seu emprego, só que você é um filho da mãe, porque você vendeu sua mãe para salvar o emprego. Qualquer um entende que quando você vende sua mãe para salvar algo que é baixo, vil, transitório, menos importante, todo mundo entende que você é uma pessoa baixa e vil, mal. Você é mal porque você quis o bem menor, pagando o preço do bem maior. Você renunciou ao bem maior por causa de um bem menor. Quando você trai a sua esposa, mas padre, eu não fiz por maldade, eu não quero mal à minha mulher, é que eu quero também todas as outras. Você entende que o adúltero não comete adultério por pura malícia, ele quer um bem, mas está desordenado, porque ele deveria preferir a sua mulher e a sua família, e pagar o preço.
dessa preferência. Se eu estou no meu emprego sendo seduzido e obrigado a fazer o mal, ou seja, a me corromper, a mentir, a trapacear, a prejudicar os outros para salvar o meu emprego, você tem que compreender que existe um bem maior, que é a justiça. Você não pode ser injusto para salvar seu emprego. O que é que vem antes? Eu não posso realizar uma injustiça para com o outro, simplesmente porque eu estou sendo vítima de injustiça. O meu patrão está sendo injusto comigo e está me forçando a cometer uma injustiça, senão eu perco o meu emprego. E para não sofrer uma injustiça, eu estou disposto a cometer uma injustiça. Se você não vê a maldade disso, é porque você perdeu a noção do mal. Mas padre, eu não fiz por mal, foi para salvar meu emprego. Mas ninguém faz nada por mal. Todo mundo, quando faz uma coisa, faz porque está vendo um bem naquilo, só que está desordenado. Se acontecesse, Deus me livre e guarde, até dói de pensar, mas se acontecesse que nós estivéssemos aqui adorando o Santíssimo Sacramento no altar, o ostensório está exposto, chega um assaltante achando que o ostensório é de ouro, ele quer roubar o ostensório. Só que antes de roubar o ostensório, ele tira a hóstia de dentro do ostensório, joga no chão, chama você, coloca uma pistola na sua cabeça e diz, cospe na hóstia, diz, Jesus eu te odeio, e pisa em cima, senão eu te mato. E aí? Mas padre, eu não pisei na hóstia por maldade, eu queria salvar minha vida. Mas se você está disposto a tudo para salvar sua vida, você é mau. Se um louco assassino entra na sua casa e coloca no paredão sua mulher e seus filhos e diz, escolha, ou eu mato sua mulher e seus filhos, ou eu mato você, e você, para salvar a sua vida, escolhe que ele mate sua mulher e seus filhos, você é mau. Mas padre, eu não fiz por maldade, eu só queria salvar minha vida. Eu estou dando vários exemplos aqui para você enxergar onde é que está a maldade das coisas que nós fazemos. E as pessoas perderam a noção de mal, porque perderam a noção de hierarquia dos valores, hierarquia dos bens. Deus é o sumo bem. Depois de Deus, vem os nossos pais, a nossa pátria. Primeiro mandamento da tábua da lei, que fala dos deveres para com o próximo, vem honrar pai e mãe. Então nós devemos uma piedade filial, não porque, vejam, agora se eu tiver que preferir entre Deus e os meus pais, eu tenho que preferir Deus, é evidente. Se eu tiver que preferir entre Deus e a pátria, eu tenho que preferir Deus, é evidente. Tem uma hierarquia.
Aí eu tenho dever para com aquilo que é a minha vocação. Se os meus pais são contra a minha vocação é um dever divino, então paciência, vou ter que desobedecer meus pais, vou ter que contrariá-los para fazer a vontade de Deus. Eu tenho agora a minha vocação, que é minha mulher e meus filhos, claro, eu tenho que dar prioridade a isso. Mas entre a minha vida e a minha família, minha mulher e meus filhos, o que é que eu tenho que preferir? Tem uma hierarquia. Minha mulher e meus filhos vêm antes, e eu derramo o meu sangue por eles. Mas entre a minha vida e o meu emprego e o meu dinheiro, eu tenho que preferir a minha vida e não o emprego e o dinheiro. Tem uma hierarquia. Eu tenho que saber qual é essa hierarquia. Agora vejam só, o que é que o mundo moderno, o que é que o mundo mau, ensina a maldade e a malícia aos nossos filhos desde pequeno. Os nossos filhos estão sendo educados pelos catequistas de Satanás na escola. Por quê? Porque eles dizem: leve seus pais à delegacia, faça um BO contra os seus pais, porque eles não estão deixando você fazer suas vontades e seus caprichos. Qual é a hierarquia que estão ensinando para os nossos filhos? Eu em primeiro lugar, minhas vontades em primeiro lugar. Se alguém está me impedindo de fazer a minha vontade, qual é a lei suprema do reino de Satanás? Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E qualquer constrangimento que me fazem, que eu não posso mais fazer o que eu quero. Mas eu quero tomar drogas. Mas eu quero fumar maconha. Mas eu quero cometer todo ato sexual ilícito. Mas eu quero fazer meus caprichos, minhas vontades, minhas veleidades, meus egoísmos, minhas imaturidades, tudo isso tem prioridade. E se vem alguém, se a Igreja Católica vem perturbar minha vontade, ela é má, ela é preconceituosa, ela é medieval, ela é julgadora. Vejam a maldade da Igreja Católica. Assim ensinam aos nossos filhos. Nossos filhos, vejam, quando o pessoal como eu, que tem DNA, data de nascimento antiga, né? O pessoal como eu que tem DNA, quando nós íamos à escola, pode ser que os nossos professores não pisassem os pés na igreja, não fossem à missa, nossos professores não tinham, sei lá, valores cristãos, mas eles pelo menos admiravam o cristianismo. Os nossos professores antigamente, mesmo sem pôr os pés na igreja, quando viam uma coisa, diziam: mas você não é cristão, mas que coração de pedra, o seu coração não é um coração cristão. Um número enorme de professores hoje, os professores que estão ensinando seus filhos, eles ensinam aos seus filhos que o cristianismo é mau. Eles ensinam ao seu filho que o catolicismo é mau. Eles ensinam ao seu filho que se você levar o seu filho para um conselheiro cristão, para um padre, para um conselheiro, para um psicólogo cristão, os cristãos não irão compreender você, os cristãos irão julgar você, preconceituosamente. Eu ouvi isso de uma criança, ouvi dos pais da criança. A criança disse, criança que eu digo aqui é puberdade, o menino estava na puberdade. O menino disse para os pais: não me levem para uma pessoa cristã para me aconselhar, porque essa pessoa não vai me entender. Os pais queriam trazer para um padre, queriam levar para um psicólogo cristão, queriam levar para um conselheiro, para um catequista, etc e tal,
E o filho disse: não, os cristãos vão me julgar. Veja, era uma criança que foi educada na igreja católica, fez primeira comunhão, fez crisma, fez catequese, com os pais católicos de missa dominical. Onde esse menino aprendeu isso? Não foi da cabeça dele. Ele não inventou isso da cabeça dele, ele ouviu isso em algum lugar. E o que é que ele ouviu? Ele ouviu o princípio da malícia. Ele aprendeu o princípio da malícia, que é o princípio da desordem. A minha vontade em primeiro lugar, e quem vier perturbar a minha consciência, quem vier me impedir de fazer os meus caprichos em primeiro lugar, é preconceituoso, é intolerante, é julgador, como dizem os americanos, judgmental. Você me julga. Você me julga. Eu não estou julgando você, eu estou julgando a sua atitude. Quem vai julgar você é Deus no juízo particular, e você, pelo jeito que vai, parece que está indo para o inferno. Não sou eu que vou mandar você para o inferno. É Deus que virá julgar os vivos e os mortos. Só que acontece o seguinte: você será julgado pelos seus amores. Se você pegar as coisas que são boas, se você pegar o sumo bem, se você pegar os bens maiores e jogar no lixo, e preferir bens menores no lugar desses bens maiores, você está fazendo uma maldade. Isso chama-se mal. Quando você, para ganhar alguns trocados, vende a sua mãe, os trocados que você está recebendo, o dinheiro que você está recebendo, é um bem, só que é um bem menor do que sua mãe. E se você não enxerga isso, é porque você passou dos limites e a sua consciência moral está amortecida. Volte para a realidade. Existe uma hierarquia nas coisas. No evangelho de hoje, Jesus perturba os fariseus porque eles perderam a hierarquia das coisas. Tem o homem que está com a mão seca há anos sofrendo, mas para a observância do sábado, Jesus não pode fazer a caridade. Mas a lei da caridade é mais do que a lei do sábado. Aliás, ela é a alma da lei do sábado. E sem a caridade, a lei do sábado perde a sua razão de ser. E os fariseus, satanicamente, ficam com raiva de Jesus, porque Jesus está colocando as coisas na ordem correta. Então, meus queridos, vamos considerar no dia de hoje essa verdade e vamos fazer novamente o nosso exame de consciência. Como é que você está educando a sua consciência moral? O que é a consciência? A consciência é simplesmente a inteligência. A consciência, não existe um órgão diferente na alma, uma faculdade diferente na alma. A alma tem a inteligência. E a sua inteligência pode julgar, na prática da vida, qual é a hierarquia que você está dando às coisas. Quando você está preferindo seus caprichos e jogando fora bens superiores, quando você não está pagando o preço do bem e está preferindo sua vontade e seus caprichos, meu irmão, você está fazendo maldades. E quando a sua consciência fica amortecida e você já não enxerga mais isso, é porque você ficou mal. Estamos na Semana da Pátria.
Rezemos pelo nosso país, porque milhões de brasileiros estão nesse estado, porque ao se aproximar das urnas em outubro, brasileiros irão preferir seus bens privados ao invés do bem maior, do bem comum. O que nós precisamos preferir? Onde está a maldade? Rezemos por nossas famílias, porque nossas famílias estão se desfazendo, estão se desestruturando. Por quê? Porque as pessoas estão preferindo caprichos, e jogando fora o bem da família. Rezemos pelas próprias pessoas